Regina, seja muito bem-vinda. Nós vamos dar início, porque a gente tinha feito esse compromisso de horário, né? Em respeito a todos vocês que chegaram mais cedo, nós vamos dar início. Mas todos que forem chegando, é lógico, são muito bem-vindos. Quer falar boa noite, amor? Boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande. Eu quero dizer em nome de toda a equipe de apoio aos grupos, eu quero dizer que nós estamos muito felizes, muito honrados mesmo, alegres por esse encontro. Como diz a Noélia, não é o ideal, né? A gente queria poder encontrar todo mundo pessoalmente, mas é a oportunidade que nós temos, né? Então, louvado seja Deus por essa noite. Eu quero agradecer também muito a presença do Reiner. Reiner, seja muito, muito bem-vindo. Muito obrigado. Uma honra ter você com a gente nessa noite. Gente, para quem ainda não conhece o Reiner, ele é o filho do Éder e da Márcia, né, o querido irmão aí do Marcelo Botinha. Marcelo é do Ministério Amarte Mais. Acho que para nós que somos do Renascer, Reiner, a gente acaba vendo mais o Marcelo. Mas sim, eu acredito de ter aqui. Ele é esposo também, esposo amado da Cíntia, é o pai da Luana, é o pai do Felipe e é o pai da Sara. A Sara que está chegando, a Cíntia está no final da gestação, né? Ela já está para chegar. O Reiner é um menino muito inteligente, mas também é um menino muito humilde, muito bem, né, Reiner? Ele é professor, depois ele pode falar melhor a área de atuação dele, e ele é membro do Instituto São João Evangelista. Reiner, depois, se você quiser falar um pouquinho também sobre o que é o Instituto, né? Filho, servo de Maria, filho, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E está aqui nessa noite abençoada para falar conosco a respeito dos temperamentos. Mas antes da gente dar início, antes de eu passar a palavra para o Reiner, eu vou pedir para o Júnior e para a Núbia, para eles fazerem a oração inicial para nós. Mas antes, eu só queria fazer uns combinados com vocês, para que a gente possa ter uma qualidade de reunião melhor. Eu vou pedir para que todo mundo deixe os seus microfones desligados. E a gente só ligue o nosso microfone na hora que um de nós for falar, né? E um outro combinado que eu vou fazer com vocês também é para que a gente deixe as nossas perguntas para o final. Temperamento é um tema muito, muito interessante. Eu acho que poderão surgir aí muitas perguntas, muitas dúvidas, mas aí a gente deixa para o final, depois da fala do Reiner, ok? Júnior, Núbia, é com vocês, queridos. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Então, primeiramente, a gente pedir ao Senhor, né, que nós estamos gratos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos essa noite para ouvir a sua palavra. Que o Espírito Santo nos encha de sabedoria para compreender a mensagem desta noite e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que o nosso palestrante dessa noite, o Reiner, muito bem apresentado pela nossa coordenadora Ana Paula, né? Filhos de grandes amigos nossos da família Renascer, possa nos dizer o que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir. E a partir dessa partilha, que nós possamos seguir os seus passos. Que Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família, né? Então vamos pedir ao Espírito Santo que esteja conduzindo todos nós essa noite e que possamos aproveitar muito para poder estar praticando no nosso dia a dia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o o fogo do do vosso amor. Enviai Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e e renovareis a face da terra.
Oremos. Oremos. Ó Deus, Ó Deus, que que instruíste instruíste os corações dos vossos fiéis, com a com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Reiner, fica à vontade. Ok, muito obrigado, né? Só gostaria de pedir também, né, que a gente possa rezar a oração do Santo Anjo também, para que ele possa, né, nos direcionar tanto a minha fala, né, quanto também a recepção de vocês com cada uma dessas falas, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade, para no céu alcançar a eterna felicidade. Amém. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Bom, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer o convite, né, e é uma gratidão muito grande estar aqui, né, principalmente, né, um grupo de casais que desde os 6 anos eu acompanhando os meus pais, né, várias carinhas aí eu conheço, né, desde a época que eles serviam aí também no Renascer. Então, grande parte do meu, né, até mesmo disso que a Ana Paula disse, né, de buscarmos estar trilhando o caminho de Nosso Senhor, muitas das vezes foi por exemplo, né, dos meus pais, né, de realmente ver a caminhada deles, no grupo Renascer também, quantas amizades importantes que os levaram, né, a continuar na caminhada, né, quantas almas a gente percebe que também foram tocadas pelo sim deles ao serviço, né? Então, é uma gratidão muito grande estar aqui, né? Poder partilhar um pouco sobre esse tema que tem sido tão querido, né, por mim. É um tema que eu não tenho um pleno domínio, ainda estou aí estudando, né? Realmente foi engraçado como é o agir de Deus, né? Não esperava esse convite da Ana Paula e, em meio a isso, eu estava estudando realmente para iniciar um curso sobre os temperamentos, né? Lá no Instituto, que eu já vou mencionar logo mais, no Instituto São João Evangelista, me colocaram um desafio de ministrar um curso, né, de 9 semanas sobre os temperamentos. Então, eu estou aí aprofundando mais o estudo sobre essa questão dos temperamentos. Então, acho que meu pai entrou, pai, eu acho que não tá, peraí só um minutinho. Isto. Então, assim, caiu logo no momento em que eu estava estudando sobre o assunto, então foi muito bom, né? Até me incentivou mais ainda a estudar, a realmente continuar esses estudos a respeito dos temperamentos. E aconteceram algumas coisas na minha vida, né, da minha família, que eu dei uma pausa nesses estudos, que eu não estava conseguindo atender esses estudos, e o chamado da Ana Paula veio para realmente que eu retomasse esses estudos, né? Eu tive alguns desafios no ensino remoto, né, que me sugaram muito, eu tive que dar uma pausa. E assim que terminou o ensino remoto que mais me demandou, eu e a minha família acabamos contraindo o Covid, né? O coronavírus aqui em casa. Então, assim, foi um tempo muito difícil e que atrasou muitas demandas minhas. E com isso, acabou pausando ainda mais esses estudos sobre os temperamentos. E o chamado da Ana Paula veio para falar assim, opa, volta. Então, foi muito bom, né? Foi uma gratidão realmente por poder falar sobre esse assunto aqui com vocês. Bom, meu nome é Reiner Botinha, como ela apresentou, sou filho do Éder e da Márcia, sou professor, mas sou professor não dessa área, sou professor de Ciências Contábeis, né, na Universidade Federal de Berlândia, e, então, assim, um assunto um pouco totalmente diferente, né, mas que realmente foi apresentado, né, pelo meu diretor espiritual, né, lá na fraternidade que eu participo,
e que realmente me surgiu esse interesse de aprofundar mais. Eu participo do Instituto São João Evangelista, né, é um instituto que objetiva realmente levar o conhecimento sobre a doutrina católica, sobre a vida dos santos, às pessoas, aos cristãos, né, as pessoas também que não são cristãs, e que tem como um dos objetivos principais a abertura de uma escola católica, né? Então nós estamos aí tentando trabalhar para abrir uma escola católica aqui também na cidade. Então, isso direcionado pelo nosso diretor espiritual, Frei Paulo Maria, que é diretor também da Fraternidade Misericórdia Materna, na qual também eu e minha esposa somos vocacionados. Então, essa é realmente a nossa atuação, né, no momento de agora. E até depois gostaria de disponibilizar para vocês também o link, né, do Instituto São João Evangelista, pois a partir do próximo sábado nós vamos realmente iniciar o curso sobre os temperamentos em uma profundidade um pouco maior. Então, se vocês gostarem do assunto, né, tem a oportunidade de fazer o curso, ele é gratuito, né, ele é aberto, né, vai ficar disponível também no YouTube para vocês assistirem no momento mais oportuno. Talvez não coincide com um horário que é melhor para vocês, vocês podem assistir depois, né? Então, é realmente um tema bastante profundo. Bom, eu acho que é isso, né? Realmente agradecer aí pela oportunidade. Bom, eu vou projetar aqui, então, os slides. Deixa eu só ver aqui como é que eu vou conseguir. E qualquer coisa vocês podem, se tiver alguma dúvida, podem me chamar, né? Como a Ana Paula disse, acho que talvez seja melhor ao final, mas caso tenha algum problema durante a minha apresentação, caso vocês não consigam visualizar ou tenha travado, podem me chamar aqui. Eu estou com outro computador ligado também, eu consigo observar aí o chat, né? A interação aí também, ok? Conseguem visualizar a minha tela? Tranquilo? Obrigado. Só ocultar aqui Bom, ok. Então, nós vamos falar um pouco sobre os temperamentos, né? Só dar uma olhada aqui nas horas. Com relação à fundamentação de todos esses materiais, né? De tudo que vai ser apresentado aqui, eu trouxe aí até a título de curiosidade de vocês, caso vocês queiram também fazer a leitura, né? Sobre tudo aquilo que eu estou estudando para realmente aprender um pouco mais sobre os temperamentos. Então, tem um livro do Ítalo Marcilli, né, Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos, o temperamento que Deus lhe deu, que é um livro excelente também, de Arte e Benet, que é um livro que trata sobre a questão dos temperamentos no matrimônio, na educação dos filhos, na profissão. Então, assim, ele é bem rico, o livro, né? Então, vale a pena fazer a leitura. Tem um outro livro também que chama Os 4 Temperamentos. Ele é disponível em PDF, né, na internet, de um padre John Calciani, e também Os Temperamentos de Conrad Rock, né, que é um dos mais os pioneiros aí sobre o assunto. E tem também um excelente curso do padre Paulo Ricardo sobre os 4 temperamentos, né? Então esse realmente eu aconselho, né? Eu fiz esse curso, é excelente. Então quem tiver a oportunidade aí de assistir, vale muito a pena. Bom, uma fala aí que eu destaco do padre Paulo Ricardo, ele diz o seguinte: não chegaremos a uma profunda união com Jesus Cristo se, ignorando o que somos por natureza, não soubermos tirar proveito do que temos de bom e corrigir o que temos de mal. Essa frase, ela resume bastante, né, a ideia do porquê estudar sobre os temperamentos, porquê conhecer o nosso temperamento. Né, quando eu aprendi sobre essa questão dos temperamentos, primeiro contato, eu achei muito interessante, porque a gente começa a perceber algumas qualidades que realmente nós temos, alguns potenciais, mas nós percebemos também claramente os nossos defeitos, né, as nossas características que nos dominam muitas das vezes a não progredirmos na caminhada espiritual, né, e inclusive nos mostra também o que nós podemos fazer para frear os nossos defeitos dominantes. Então, isso é muito rico realmente, né? Então, essa fala resume qual é a utilidade
do estudo dos temperamentos. E de acordo com o padre Antônio Roio Marim, que ele é autor do livro Teologia da Perfeição Cristã, ele diz que o temperamento ele pode ser caracterizado como um conjunto de inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica de um homem, ou seja, é algo que nasce conosco realmente, né? Claro, a gente vai amadurecendo, vai tentando eliminar algumas características que nos são negativas, vai tentando exaltar um pouco das nossas características positivas, mas é algo que realmente nasce conosco e é importante a gente conhecer sobre esse nosso temperamento. Ele é algo inato no indivíduo, né? Realmente é algo natural, é algo que a natureza nos impõe, né? Existe toda uma discussão se ele é genético, né? Se vem ao mesmo temperamento dos pais, isso já foi, né, refutado em virtude de que nós podemos, às vezes, ter uma mãe com temperamento, um pai com temperamento e o filho ter um temperamento diferente dos pais, né? Então, é algo que realmente Deus nos dá, né? É algo que realmente é característico de cada um. Mas uma educação oportuna, somada à força sobrenatural da graça, se não transformá-lo totalmente, podem reduzir ao mínimo os defeitos dominantes, né? Então, São Francisco de Sales, por exemplo, ele era um santo muito colérico, né? Ou seja, que era muito tomado pelo irascível, pela questão da ira, né? Porém, ele morreu sendo o santo da doçura, né? Então, ele realmente, por meio da educação, da busca por se educar, né? E também se abrindo à graça de Deus, ele foi se moldando, né? Aquilo que era muito latente nele, que às vezes prejudicava as pessoas que estavam à sua volta, foram realmente foram características sendo moldadas, né? E já para a gente compreender um pouco, né, das principais características, que são só algumas delas, tá? A gente consegue visualizar aí que o sanguíneo, ele é uma pessoa mais alegre, mais disposto, mais extrovertido. O fleumático é uma pessoa um pouco mais desanimada. O melancólico é uma pessoa mais triste, mais introspectiva, mais pensativa. E o colérico são geralmente mais irritáveis. Pessoal, são características dominantes, tá? Mas, claro, nós temos várias outras características que se caracterizam. E algumas dessas características também, principalmente as negativas, elas podem ser moldadas com a questão da graça, né, que sobrepõe a nossa natureza, e também a questão da busca pelo autoconhecimento, né, a autocorreção. Então, mas são as que mais se destacam geralmente das pessoas que seguem esses temperamentos. E como identificar, então, o nosso temperamento? Existem duas perguntas, né, que geralmente nos sugere qual é o nosso temperamento. Mas antes de entrar nela, é importante a gente conhecer o seguinte, né, entrando um pouco no ponto de vista teológico, né, filosófico, o ser humano ele tem o corpo e tem a alma. Ele tem um apetite racional e sensível. Logo, ele tem um apetite concupiscível e o irascível, né? Quando a gente fala que o humano ele tem um apetite racional, é porque ele tem a vontade. Quando a gente fala, por exemplo, que o ser humano tem alma, né, a alma, quais são as faculdades da alma? É a vontade, é a memória e a inteligência, né? Então, nós não temos apenas a vontade, que é muito ligada ao apetite sensível, né? Olha, eu quero comer, eu vejo uma comida, eu quero comer, eu sinto vontade, né? Mas nós temos também a inteligência, né, que é ali a liberdade por dizer se eu vou comer ou não, se eu vou assumir aquela direção ou não. Nós temos também a questão da memória, né, que vai entrar um pouco nos conceitos de temperamento também. Então, nós temos que pensar isso, né? Então, nós temos o apetite que é racional e nós temos o apetite que é sensível, né? O apetite sensível quer comer, mas o apetite racional quer jejuar, né? Então, são duas coisas que nós vamos lutando dentro de nós. Então, se nós temos um apetite por algo de fácil acesso que está ali na nossa frente, esse apetite é o apetite que nós chamamos de concupiscível. Então, se nós temos uma pessoa, por exemplo, que tem como defeito dominante a gula, a questão da sensualidade, né? Tudo isso é uma pessoa que é muito ligada ao concupiscível, né? E já uma pessoa que ela tem aquela questão do domínio ali da inteligência e tudo mais, é uma pessoa que tem mais um apetite ali ligado ao irascível e às vezes também mais explosiva, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Então, quando o bem ele é árduo, né? Então continuando nesse raciocínio,
eu tenho uma comida, eu tenho alguma coisa que está ali na minha frente. Só que se é difícil de conseguir aquela comida, eu sinto raiva, às vezes eu sinto uma ira, né? Isso é o que está relacionado ao irascível. Eu posso ter o concupiscível, eu tenho o irascível. Aquilo que vai se destacar dentre os dois é o que geralmente direciona o nosso temperamento, né? Então, ele até deu um exemplo aí. Se eu tenho um cachorro, por exemplo, tem uma bacia de comida, para ele é fácil ir lá e comer. Mas naquele momento tem um outro animal ali comendo. Então, às vezes, ele fica irado porque o outro cachorro está ali comendo na bacia dele e ali pode ocorrer uma briga e etc, né? Então, isso é o irascível. E aí, 2 perguntas para a gente identificar o nosso temperamento, então. Né? Partindo do apetite sensível e irascível, quando você é atingido por algo externo, e aí vocês já vão pensando aí na realidade de vocês, né? Quando você é atingido por algo externo, brotam facilmente. Então, vamos supor que você viu uma injustiça sendo cometida na rua. Naquele momento, a sua emoção brota rapidamente ou você fica extasiado e demora a processar aquilo que você está vendo, né? Essa é a primeira pergunta. Se a emoção realmente vem, né, aquela coisa de bateu, levou, você é colérico ou sanguíneo, né? Já é um direcionamento para que você seja, então, tenha realmente um temperamento colérico ou sanguíneo. Se não, se demora a processar, se realmente você demora a vir a essa emoção, então você é melancólico ou fleumático. Beleza, então você já consegue identificar aí um direcionamento. Numa próxima pergunta, ele diz o seguinte: uma vez que essas emoções, paixões, né, excitações interior, passional, ela vem, ou seja, a emoção veio, né, independente de ter vindo de uma vez ou tardio, ela permanece por muito tempo? Ou não? Passa rápido, né? Então, aí, nós temos o seguinte: se vem e fica por muito tempo, você é colérico ou melancólico, né? Que é mais ligado ao irascível, né? Se não, se veio, mas passou rápido, então é sanguíneo ou fleumático, que é mais ligado ao concupiscível. Então, daqui a gente já consegue realmente, muitas das vezes, tirar qual que é o nosso temperamento, né? Dessas perguntas que nos foram direcionadas, né? Então, por exemplo, se você, olha, aconteceu alguma coisa, nossa, naquele momento eu me revoltei, mas passou um pouquinho, vamos supor que seja alguém que brigou comigo, né, me humilhou, fiquei muito bravo, fiquei muito nervoso, na hora eu já queria responder, mas passou um pouquinho, eu já nem, né, aquilo passou um pouco, eu já nem me lembro mais, passou um pouco, eu já tô amigo daquela pessoa de novo, né, então, provavelmente, eu sou sanguíneo, né? Porque, realmente, olha, veio rápido, porém, foi embora rápido, né? Não ficou por muito tempo. Então, eu sou sanguíneo. Agora, se veio rápido, mas aquilo ali ainda ficou me martelando, nossa, que vontade de bater naquela pessoa, nossa, né? Então, provavelmente, eu sou colérico, né? Então, essas são algumas características que direcionam o nosso temperamento. Agora, vamos supor que eu tenho, né? Então, o sanguíneo, por exemplo, é chamado de fogo de palha. Por quê? É algo que o fogo acende, mas apaga rápido, né? Já o sanguíneo, não. É aquele fogo que vem e que fica ali, né? Queimando durante muito tempo. Já nós temos outros temperamentos. Então, por exemplo, a emoção veio aquela situação. Então, alguma pessoa veio e brigou comigo. Eu fiquei tão indignado com aquela situação, mas eu ainda fiquei processando. Gente, será que é isso mesmo que está acontecendo aqui? Será que é isso mesmo que está acontecendo comigo? Deixa eu pensar o que eu vou fazer diante dessa situação, né? Então, geralmente isso já reporta para o temperamento do melancólico ou fleumático. Se aconteceu de demorar a chegar, porém, quando chegou, quando eu realmente eu fui injustiçado, né? Nossa, eu não vou esquecer isso daí. Né? Aí eu vou ficar todo dia, eu vou ficar lembrando, nossa, aquela pessoa me injustiçou. Não, aquela pessoa, não quero ver aquela pessoa mais. Você chega perto da pessoa, você não quer conversa, né? Você fica martelando aquilo durante muito tempo. Então, provavelmente, você é do temperamento melancólico, né? Porque demorou a chegar, mas quando chegou, ficou, né? Então, isso é o temperamento do melancólico.
Agora, se demorou a chegar, nossa, eu fui injustiçado, mas passou 5 minutos e já não lembra mais, já passou, já esqueceu, né? Já está tudo bem, então você provavelmente é do temperamento fleumático, né? Então, esses são os direcionamentos com relação aos temperamentos humanos, né? Algumas observações que são importantes serem feitas, né? Então, são predisposições biológicas ou adquiridas por vício, né? Talvez, vamos supor que eu tenho uma pessoa que ela tem um determinado, como eu disse, né? A questão do concupiscível está muito relacionado à questão do desejo, à questão até mesmo da sensualidade. Se a pessoa, às vezes, a questão da gula, né? A questão dos vícios, né? Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa... ela é uma pessoa de um determinado temperamento, mas ela tem um vício, ela não consegue se controlar com relação à bebida, com relação a uma droga, por exemplo, a questão de pornografia, né, e etc e tal. Então, isso não é porque é por conta daquilo que ela é necessariamente do temperamento que lida com relação a essas questões da sensualidade, né, tem um apetite maior para a sensualidade, para a questão da gula, para a questão da bebida, mas que ela adquiriu por uma questão de vício, né? Então, talvez se ela tratar aquilo ali, né, ela continua sendo mais latente o outro temperamento dela que não é relacionado ao concupiscível. Então, existem os temperamentos que vêm por predisposições biológicas ou que são adquiridos por vício, né? A irascibilidade também, né? Nossa, eu fui injustiçado e eu fiquei indignado. Isso é normal, né? Todo ser humano, geralmente, ele fica indignado com uma situação de indignação, de injustiça, e nem por isso você é irascível, né? Você é colérico. O que vai determinar se você é colérico, né, é aquela questão da reação, né? A reação veio de uma vez, né? Veio e ficou, então isso agora a questão da raiva depende da intensidade, ou seja, como ela surge e quanto tempo fica, né? Porque senão às vezes a gente fica na dúvida se a gente porque eu sinto raiva. Sentir raiva é humano, todo mundo sente, né? A outra questão também, né? A questão também de ficar com raiva e depois passar é uma forma de reagir ao nosso irascível que todo mundo tem, né? E depende da intensidade. Mas todos nós podemos ser marcados por algo que nos atingiu, né? Então, por exemplo, eu não sou irascível, mas eu não sou colérico, mas vamos supor que teve uma situação em que, por exemplo, a minha avó foi agredida ou a minha avó foi maltratada por alguém, né? E naquele momento eu fiquei com raiva e aquilo ficou marcado na minha mente. Tá, mas de que maneira ficou gravado na minha mente? Eu fiquei martelando aquilo, eu fiquei com ódio daquela pessoa, até hoje eu fico com ódio da pessoa, ou simplesmente eu tive aquilo marcado na minha memória, na minha lembrança, né? Então, também depende, né? Gravar na memória, todo mundo grava. A questão é se você vai ficar lembrando e alimentando aquele sentimento que você sentiu naquele fato, né? Então, essa é uma diferença também que é importante a gente compreender, tá? Pode acontecer da pessoa ser sanguínea, mas por ter passado por um acontecimento traumático, ela não esquecer, né? Nem por isso é melancólico, então é aquilo que eu mencionei aí com vocês, né? Então, tem coisas que acontecem que não esquecemos, mas é uma tendência e não uma coisa pontual. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar com qualidade, mas existe uma figura que auxilia também nessa questão dos temperamentos, né? E aí você pode até, depois eu posso compartilhar também com a Ana Paula para ela passar para vocês, mas só para vocês talvez já identificar alguma coisa, né, de vocês, mais algumas características dos temperamentos, né? Então, por exemplo, o temperamento colérico, ele é tratado como ali os produtores, construtores, líderes, né? São pessoas que, como ponto positivo, é enérgico, é resoluto, é independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder, audacioso. Não é que você tenha que ter todos esses pontos, mas são os pontos que mais te marcam, né? E quanto aos pontos negativos, geralmente é iracundo, sarcástico, impaciente, principalmente com os defeitos dos outros, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. E às vezes, de uma forma mínima, tá? Às vezes não é porque, nossa, é prepotente, é uma pessoa muito ruim. Não, é prepotente às vezes de ser soberbo, às vezes achar que é o dono da razão em algum debate, alguma discussão, né?
São alguns defeitos dominantes que às vezes a gente tem, né? Às vezes eu posso ter um defeito do colérico e não ser colérico. O que vai marcar geralmente o nosso temperamento é quando a soma dos defeitos e das qualidades foram, vamos supor que do colérico eu tive 3 características que eu concordo que eu tenha, né? Já no fleumático eu tive 10 características. Já no melancólico eu tive 8, no sanguíneo eu tive 5. Não, então parece que eu sou fleumático, que eu concordei com mais características do fleumático. Então é mais ou menos nesse sentido. Mas eu posso ter uma ou outra característica dos demais. Até os teóricos do temperamento diz que a gente tem que tentar fazer o seguinte: quais são as qualidades de todos os temperamentos? Vamos tentar aprender até essas qualidades? Então, quanto mais qualidades eu tiver de todos os temperamentos, melhor, né? Para o meu caminho de santificação e tudo mais. Então, mas é importante distinguir qual é o nosso temperamento. Com relação ao fleumático, geralmente eles são mais diplomatas, administradores, professores, técnicos, são os tipos de profissões mais comuns, né? Geralmente, ponto positivo: calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata, bem-humorado. Já com relação aos pontos negativos, é calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. Com relação ao melancólico, geralmente são pessoas artistas, músicos, inventores, filósofos, mestres. Pessoal, não necessariamente a gente deve se enquadrar pela nossa profissão, tá? Eu, por exemplo, sou professor, mas eu não me enquadro no fleumático, né? Eu acredito, pelo que eu já estudei, que eu não seja o fleumático. Então, não necessariamente, tá? Mas é um indicativo. O melancólico, ponto positivo: habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal e dedicado. Com relação aos pontos negativos, geralmente são egoísta, moado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo, inflexível, né? Já com relação ao sanguíneo, geralmente ele é os líderes, né? Vendedores, oradores, atores, né? Tem um pouco do líder do colégio também. É o mais comunicativo, digamos assim, né? Ponto positivo: destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensível, crédulo. E com relação aos pontos negativos, pusilânime, volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso, são algumas das características desses temperamentos. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Então, por exemplo, temperamento colérico, né? Característica aí de São Tomás de Aquino, né? De alguns outros santos aí que foram mencionados. Nós temos aí que geralmente é uma pessoa excitada facilmente no mundo passional, né, que é a questão do irascível, por exemplo, exuberante, ou seja, né, expansivo, né, com relação a esse sentimento, ele se expande e permanece por muito tempo. A energia brota fácil e fica muito tempo. Ele tem uma energia suficiente para conhecer as coisas, vai atrás com firmeza e tenacidade. Geralmente é uma característica muito forte do colérico. Por exemplo, se ele vai estudar alguma coisa, ele se concentra e, por mais que aquilo seja difícil, até se for difícil, aí que ele se motiva mais a aprender sobre aquilo, né? Entendimento agudo, uma vontade forte, geralmente ele se concentra mais facilmente. Ele é uma pessoa geralmente mais prática, constante naquilo que ele faz, então ele consegue adquirir constância. Então, ele pega alguma coisa para fazer, todo dia ele vai conseguir fazer aquilo, né? Geralmente, ele tem mais facilidade para constância. Magnanimidade, liberalidade, são apaixonados e voluntariosos. O repouso e a inação repugnam a sua natureza, ou seja, ele não é do tipo de pessoa que vai ficar quieta, que consegue ficar quieta na dela, né, no mundo dele. Não, realmente ele quer resolver as coisas rápido, né? Ele é mais agitado. Com relativa facilidade, chegariam aos mais altos cumes da perfeição cristã. Então, os teóricos de temperamentos falam que é o temperamento mais próximo da perfeição cristã, que realmente atingir a santidade. E alguns dizem também que é também o mais próximo do inferno, né? Por que se torna o mais próximo do inferno? Quando a gente pensa no colérico, a gente pensa que aquela pessoa bateu, levou. Dependendo se ele tiver com a cabeça quente, ele matar alguém e não se arrepender desse pecado, ele pode realmente ser merecedor do inferno, né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele é o mais próximo do céu, ele também pode ser o mais próximo do inferno. Então, assim, tem que realmente buscar conhecer o temperamento, tentar melhorar nas características, principalmente as que envolvem o irascível, né? Para que esse tipo de problema não aconteça, né? Entendimento, isso que eu já mencionei.
Com relativa facilidade, chegariam aos mais altos cumes também, né? Deve-se levá-los ao... aqui é importante. Deve-se levá-los à humildade de coração, porque geralmente o colérico, ele tende mais para a questão da soberba, né? De achar que é o autossuficiente. Por exemplo, se tem uma tarefa para ser cumprida, se você é líder, né? Porque é muito característica dele também ser líder. Aí eu tenho que passar uma tarefa para o meu subordinado, por exemplo. Aí eu sempre vou achar que eu faço melhor, então eu vou lá e faço, em vez de passar para ele que ele precisa pegar aquela tarefa, não, eu mesmo faço, porque eu acho que eu faço melhor, né? Então ele tem que exercitar a questão da humildade, compadecer dos mais fracos, né? Não humilhar ninguém, não sentir, domar a questão da violência, da superioridade, achar que, né? Como ele tende a ser o que se concentra mais fácil, que estuda realmente com mais constância, né, que realmente é mais apaixonado, mais voluntarioso, né, ele, às vezes, muitas das vezes, tende à superioridade, achar que aquilo que ele está fazendo é o melhor, né, então, se eu estou fazendo essa obra aqui de caridade, essa obra, né, de benevolência, essa obra que eu estou fazendo é a melhor de todas, né, as outras não são tão boas assim, né, então ele tem essa questão da superioridade. Né? Então, é importante tentar buscar tratar todos com suavidade, com doçura, né? Então, é uma característica que ele precisa amadurecer, né? Isso são características dos coléricos, conforme constam aí nas teorias dos temperamentos. O temperamento sanguíneo, né, ele é muito característico, por exemplo, de Santo Agostinho, Santa Teresa, né? Ele excita facilmente, mas é fogo de palha, né? Ou seja, não fica, né? Ele é afável, ele é alegre, ele é simpático, prestativo, submisso com superiores, ele é otimista, por mais que as coisas estejam ruins, ele acha que não, vai dar tudo certo, né? Raciocina, às vezes, com violência, às vezes expressa ofensivamente, né? Que é aquilo que, né? Aquela questão da emoção chegar, né? Ele vem rápido. Mas depois ele esquece, né? Ele ofendeu alguém, mas ele nem lembra mais, ele acha que tá tudo bem, né? Entre ele e a pessoa. Então, por exemplo, se ele ofendeu ali sem querer um melancólico, o melancólico vai ficar martelando aquilo, enquanto ele já nem lembra mais o que aconteceu, né? Ele tem uma inteligência viva, rápida, mas sem profundidade. Essa é uma característica do sanguíneo. Ele geralmente, se ele pega para estudar, então estou aqui estudando temperamento no livro do Benet. De repente eu achei um livro melhor. Eu paro de ler aquele que eu estou lendo para ler outro que eu achei que é mais interessante. Tudo que eu começo, eu paro, né? Então, é o tipo de pessoa que abraça tudo, né? Eu descobri que rezar o terço é bom, né? Aí, de repente, eu descobri que rezar o terço de fulano de tal é bom também. Eu quero fazer todos, né? E aí, por eu não ser constante, é outra característica do sanguíneo, o que vai acontecer? No final das contas, eu vou parar de fazer todos, não vou fazer nenhum nem outro. Porque eu abracei todos, me frustrei, porque eu vi que eu não dou conta de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, é uma característica do sanguíneo, né? Essa questão de não se aprofundar. Então, ele é mais expressivo na raiva que o colérico, né? Ele é considerado mais barraqueiro, mas poucos minutos ele já está arrependido, ele já esqueceu, né? Ele apresenta uma natural superficialidade, tudo que chega dos sentidos chama atenção, ativando o apetite para aquilo. Né? Então, é aquilo que eu disse para vocês, né? Chegou algo, é mais interessante fazer isso, eu quero fazer. Né? Falaram para mim que essa dieta tal é boa, eu quero fazer. Né? Então, ele ativa esse apetite para aquilo que ele ouviu dizer que é bom ou para aquilo que ele viu, né? Por isso que ele tem aquela questão muito concupiscível, né? Então, essa pessoa, ela, por exemplo, se ela tem problemas com relação à sensualidade, se ele vê uma imagem em um outdoor, por exemplo, alguém, digamos assim, com uma roupa, às vezes, né, não muito apropriada na rua, por exemplo, às vezes é melhor desviar o olho, porque senão ele vai ficar pensando, porque senão vai ativar aquele desejo por aquilo, né? Então, se ele está com, por exemplo, fazendo uma dieta, ele melhor não passar na porta da padaria, né? Então, são algumas características que, para o sanguíneo, ele precisa ter essa sensibilidade, né? Então, ele tem maior sensibilidade para o conhecimento sensível lá fora, ele se dispersa mais, se fica muito difícil, ele já não quer mais, né? Então, às vezes, ele está lendo e aquilo ficou difícil, ele não está entendendo, ele larga, né? Os principais defeitos, a superficialidade, a inconstância, né? Então, hoje ele quer fazer alguma coisa, amanhã ele já quer fazer outra.
E a sensualidade, que é a questão da gula e da luxúria. Distrai-se facilmente na oração. Esse é outro ponto do sanguíneo. Por ele ter essa questão do apetite por aquilo que está lá fora, pela visão que ele tem, pela audição que ele tem, ele se distrai facilmente. Né? Então, se ele está ali rezando, tem alguma coisa que passa perto, ele olha o que está passando perto, esquece aquilo que ele está fazendo. Né? Então, assim, é muito latente algumas características. Né? Por exemplo, né, para mim, né, a partir do momento que eu fiquei estudando, eu vi que realmente o meu temperamento, por exemplo, é o sanguíneo. Porque os defeitos dominantes do sanguíneo, para mim, é muito latente. Né? Por exemplo, quando eu tenho essa questão, né, um dos principais defeitos que eu tenho, às vezes já tive alguns episódios, inclusive, de crise de ansiedade, né? Depois posso comentar com vocês a respeito. Em virtude disso, de abraçar muita coisa e às vezes não conseguir fazer tudo, né? Às vezes perder, se frustrar porque não conseguiu fazer aquilo que precisava ser feito, né? Às vezes com uma profundidade um pouco maior, né? Eu nos meus estudos, né? Quando eu terminei o doutorado e a minha orientadora estava no meu pé. Reiner, vamos publicar aquele artigo do doutorado fruto da sua tese? Só que como eu já tinha concluído aquela pesquisa, eu não queria mais voltar nela, não queria pegar nela mais. Por quê? Já estou estudando outras coisas, eu não quero mais voltar naquilo. Né? Então é uma característica muito forte. A minha esposa sempre brigou comigo, porque eu estou no volante, eu passo do lado de alguma coisa que eu vi, eu olho lá fora, eu fico olhando lá fora. Ela, amor, presta atenção no volante, amor. Né? Então, é o tipo de pessoa que consegue fazer... Tá dirigindo e ao mesmo tempo tá olhando lá fora, né? Então, mas isso é um defeito, isso pode gerar, por exemplo, um acidente. Diz a minha esposa que quem dirige para mim não sou eu, é meu anjo, né? Que é meu anjo que dirige para mim, porque... Então, assim, justamente por essa questão da falta de atenção, tudo que passa lá de fora é diferente, realmente eu me distraio. Às vezes eu tô no restaurante com a minha esposa, né? Tô sentado de frente para ela. Muitas das vezes eu tenho que me policiar para ficar ali prestando atenção na nossa mesa, né, no nosso entorno. Muitas das vezes, eu falei, uma vez eu assisti uma palestra que falava sobre temperamentos, que o palestrante falou assim, se a minha esposa perguntar qualquer coisa sobre qualquer outra pessoa que esteja na mesa ao redor, eu vou saber responder, ou seja, está prestando atenção em tudo que está à volta. Então, realmente é um defeito, né, é uma característica dominante, né, essa questão da distração e da não profundidade. Então, é algo que realmente eu percebi como... E aí, daí, vem algumas características que a gente vai ver lá na frente de como dominar, né, tentar trabalhar esses defeitos dominantes. Por exemplo, quem é sanguíneo precisa de mais tempo de oração. Precisa exercitar mais a questão do silêncio, né, a questão do retiro. Né, até na fraternidade que eu participo, eles recomendam um retiro periódico, né, de 2 em 2 meses, você tirar um dia, por exemplo, para você ficar ou na sua casa ou numa capela, em algum lugar que você consegue realmente estar em silêncio, para realmente aquietar um pouco essa questão do mundo exterior, a questão das agitações, do ativismo que nós temos muitas das vezes, né? E quando eu fui fazer esses retiros, né, eu nunca tinha feito esses retiros, né? Eu fazia só retiro de igreja, igual a gente fazia, né? Eu já participei de muito grupo de jovens, e nunca tinha feito sozinho, né? Nossa, foi uma dificuldade enorme, porque eu ficava me distraindo, por mais que eu estivesse ali de frente, né? As imagens, rezando, acendia a vela, começava a rezar, eu já estava pensando qual artigo que eu tinha que escrever, se eu respondia os e-mails, né? E etc e tal, ou seja, me distraía muito facilmente. Então, mas é importante, eu vi o quanto foi frutuoso me esforçar para fazer aquele momento de silêncio. Então, quem é sanguíneo precisa ter mais momentos como esse, justamente para se aquietar com relação ao seu ativismo, que geralmente abraça muita coisa, faz muita coisa. Então, essa é algo interessante da gente conhecer. Temperamento melancólico, um temperamento que é característico, por exemplo, de Santa Teresinha. Então, a excitabilidade não é rápida e não é tão exuberante, mas é profunda. Demora a pegar, mas quando pega, fica. São inclinados à reflexão, à solidão, ao silêncio, à piedade e vida interior, né? Santa Teresinha tinha muito, né? Inteligência aguda e profunda, matura suas ideias com reflexão e calma. Ele também se fixa em bens difíceis, como o colérico, porque é do irascível,
seja, quer fazer aquilo, né? Está obstinado a fazer aquilo. Mas tende a se perder diante do bem difícil de se alcançar com desesperança. É uma característica muito forte do melancólico. Ele sempre é pessimista. Por mais que aquilo seja difícil, ele está ali estudando, ele sempre está pensando o seguinte: eu não vou conseguir, isso é difícil, eu não vou conseguir, né? Então ele fica com aquilo na cabeça, e muitas das vezes cede àquela tentação justamente por ter essa característica de pessimismo, né? Então, tendência exagerada inclinada à tristeza, melancolia e pessimismo. É preciso infundir no melancólico uma grande confiança em Deus e um sereno otimismo da vida, né? Porque a todo momento ele acaba... É uma pessoa que quer ficar realmente, né, ali na sua vida interior. Os teóricos até falam que muitas das vezes você é o tipo de pessoa que você tem que falar, você tem que rezar às vezes menos e agir mais, né? Às vezes auxiliar mais o próximo, né? Ir de encontro ao próximo. É uma pessoa que muitas das vezes quer ficar muito na sua vida interior, né? Então, é diferente dos outros que são mais agitados, né? E que tem que parar para fazer a vida interior. É diferente do melancólico, né? O temperamento fleumático, ele não é excitado facilmente e quando surge, evapora fácil, né? Eles até fazem uma analogia com relação a um gato, né? Se você tá ali, pega um osso, entrega para o gato e fica chamando ele fica na dele, ele vai ficar quietinho lá no lugar dele, ele não vai lá pegar o osso, né? Se pegar, ele vai demorar para ir ali e pegar aquele osso, né? Mas depois ele não vai querer te devolver. Enquanto o cachorro, por exemplo, eles fazem analogia falando que ele é sanguíneo, porque se entrega, ele já vem rapidinho, né? Já vem todo animadinho, né? Balançando o rabinho, então tem essas características, né? Mas não quer dizer que o fleumático não tenha emoções. A reação dele é mais lenta e tende a ser fraca, mas ele tem as emoções. Ele não é estimulado pelo externo, então ele, diferente do sanguíneo, ele não se distrai com o mundo lá fora. Quer as coisas, mas o apetite ele é sempre meio fraco, né? Então não se dispersa. O fleumático trabalha devagar, mas ele consegue ter uma assiduidade, né? Só não pode ter uma coisa muito complexa, né? Que ele geralmente ele desiste, né? Ele não quer fazer aquilo muito complexo. Ele não se irrita facilmente por insultos, fracasso ou enfermidade, ele é mais tranquilão, né? É mais sossegado, ele é discreto. A sua linguagem, geralmente, ela é mais clara, ordenada, justamente porque falta aquela questão da ansiedade, né? É prudente, sensato, reflexivo, trabalha com segurança, chega aos fins sem violência. Porém, uma característica, um ponto negativo do fleumático é que essa calma e lentidão, às vezes, faz ele perder boas ocasiões, né? Então, ele, muitas das vezes, ele vive em si mesmo. Ele tem uma concentração mais egoísta, né? Ele quer ficar no seu canto. Eu quero continuar aqui deitado, né? É o tipo de pessoa que gosta muito, é muito caseiro, né? É uma outra característica do fleumático. Ele quer sempre ficar em casa, ele não quer descansando, né? Quer ficar tranquilão. Não é afeiçoado a penitências e mortificações, então é algo que ele precisa treinar também. E uma característica que deve sacudi-lo, né, acender em seu coração apático um grande ideal. Então precisa convencer ele, né, de que realmente ele tem um ideal e que ele precisa buscar aquilo, né, e assim por diante. Então essa é uma característica do fleumático. E aí, com relação ao defeito dominante, isso é muito importante. Ana Paula, eu tenho mais quanto tempo? Pelo cálculo aqui, eu ainda tenho uns 20 minutos, 15 minutos? Não, na verdade 9h20, né? Você falou 9h30. Na verdade, uns 9 minutinhos, mas vai falando aí. Tá, vou acelerar aqui um pouquinho. Uma característica muito importante é a questão do defeito dominante, né? Um padre, né, que é autor do livro 3 Idades da Vida Interior, ele diz o seguinte: entendemos por defeito dominante aquela imperfeição ou inclinação desordenada que em cada indivíduo tende a prevalecer sobre todas as outras, e, por conseguinte, se manifesta em nossa maneira ordinária de sentir, opinar, julgar, simpatizar, querer e agir. Trata-se, pois, de um defeito que em cada pessoa provém do modo de ser individual, isso é, dos traços temperamentais. Então, como eu disse, por exemplo, no meu temperamento sanguíneo, né, qual que é a minha característica? A falta de constância. Então, para mim, ao invés de dar várias coisas, por exemplo, várias orações, várias mortificações, é melhor que eu inicie com uma mortificação, com uma oração, e que eu vá fazendo isso todo dia até que eu adquira o hábito. Porque se me entregar muita coisa ao mesmo tempo, eu vou largar rapidamente e não vou conseguir fazer, vou ficar frustrado.
Então, eu sei que, para mim, como o meu defeito dominante é a falta de constância e a distração, a falta de profundidade, então é melhor eu começar do pouco e ir crescendo aos poucos, né? Então, isso eu senti muito marcante, por exemplo, na minha família, né, aqui em casa. Eu, por exemplo, tinha dificuldade com relação à constância da oração do terço. A gente começou de pouco com a minha filha, por exemplo, né? A gente começou com a minha filha rezando uma dezena, a gente indo para a escola, levar ela para a escola na época, né? A gente começou de uma dezena e foi fazendo, né? De repente, a gente começou um terço todos os dias. Então, a gente foi conseguindo fazer essa constância, um cobrando ao outro. E é importante também ter um parceiro para ajudar nisso, né? Então, olha, eu preciso da constância. Então, vamos tentar rezar todos os dias. Hoje, para a gente, é muito natural rezar o terço, né? A gente faz a oração do terço todos os dias. Antigamente, era algo que para a gente era quase que impossível fazer, tirar esse tempo. Mas a gente conseguiu atingir a distância. Né? Depois, a gente partiu para a oração da manhã, né? Uma que a gente hoje em dia tem dificuldade ainda, que a gente não conseguiu a constância, é a oração antes de dormir. Por exemplo, fazer um ato de contrição, né? Então, é algo que a gente ainda não conseguiu, mas pela ação da graça a gente vai conseguir. Então, assim, é a questão do hábito, né? Então, para mim, como sanguíneo, isso é mais difícil. Então, é um defeito dominante, né? Então, cada homem tem, em razão do temperamento, um ponto fraco, e é muito importante que é o ponto que o demônio chega a descobrir por observação e serve para nos tentar de modo mais eficaz. Durante os estudos sobre uma motivação angélica, né, que é sobre os anjos, né, teve um tempo que a gente estava estudando sobre os anjos, e assim, sugerido pelo nosso diretor espiritual, e a gente aprendeu que os anjos, eles não sabem o que passa na nossa mente, né? Tanto os anjos bons quanto os anjos maus. Ele muitas das vezes nota de que forma? Pelo nosso comportamento, né? Deus perscruta a nossa mente. Agora, os anjos não. Os anjos pela nossa oração, pelo nosso comportamento. Então, o demônio, o que ele faz para identificar qual é o seu ponto fraco? Se ele te dá uma determinada tentação e você cai, depois você cai de novo, depois você cai de novo, ele percebeu que aquele é o seu ponto fraco. Né? Então, nós também, assim como o demônio, né, a gente precisa saber qual que é o nosso ponto fraco. O nosso realmente defeito dominante. E tentar melhorar isso, né, para realmente não cair tão facilmente nas artimanhas do inimigo. Então, pessoas inclinadas à molícia, à preguiça, à sensualidade, devem, por meio da oração, da graça e da virtude, buscar a fortaleza. Né? Então, tentar buscar mais momentos de oração, por mais que seja difícil. Vamos começar com 15 minutos. A gente acorda, faz uma oração durante ali 15 minutos, amanhã eu passo para 20, né? Vai tentando melhorar a sua vida de oração. Pessoas inclinadas à soberba, né? Que é muito ali do irascível, impetuoso, facilmente arrastado para a violência. Devem, com esforço e a ajuda da graça, tornar-se mais mansos e tratáveis, né? Então, esse é um ponto importante, saber qual é seu defeito dominante. Nem todos sobem pelo mesmo caminho até o cume da perfeição. A gente precisa saber qual é o nosso temperamento, qual é o nosso defeito dominante. A vida do santo nos mostra isso, né? Cada um tinha a sua característica, a sua peculiaridade, né? Só mais uns pontos com relação a essa questão do defeito dominante, que eu gostaria de trazer. Só um minutinho. Só uma historinha que eu achei interessante de um padre, que ele menciona o seguinte, né? Nós tínhamos 4 irmãos, cada um com temperamento, e eles marcaram de ir à praia. No meio do caminho, eles encontram um muro intransponível para chegar à praia. O melancólico diz, o que ele faz? Qual é o comportamento dele? Eu sabia que isso não ia dar certo. A gente não devia ter saído de casa, né? Então ele é mais pessimista. Já o sanguíneo, já que não vai dar certo a praia, vamos para o shopping, né? Então, não deu certo uma coisa, ele vai procurar outra, né? O fleumático, ótimo, vamos voltar para casa. Eu já queria ter ficado, não queria ter saído mesmo, né? Então, ele gosta mais caseiro, né? E o colérico, enquanto todos estavam ali discutindo, ele já estava pegando uma dinamite para quebrar aquela barreira e atravessar, né? Ele quer fazer, ele vai lá, pega e faz, né? Então, ele colocou aquilo na cabeça que ele tem que fazer, ele quer ir lá fazer, né? Então, é uma historinha que nos faz refletir um pouco sobre essas questões.
O padre Lagrange, ele diz o seguinte, ele chama o defeito dominante de o verbo roedor, esse ponto que eu gostaria de reforçar. Ele é como um cupim que está dentro da madeira corroendo, né? E esse é o nosso ponto dominante. Como que a gente conhece, né? Para os iniciantes na vida espiritual, às vezes pode ser fácil, né? Se ele for sincero. Só que com o passar do tempo, é possível que esse efeito dominante seja revestido de uma falsa virtude e nos engane, e seja mais difícil conhecê-lo. Por exemplo, a soberba, ela se veste de aparência de magnanimidade, ou seja, ele acha que, por exemplo, ele conseguiu estudar, ele é inteligente, ele acha que ele é melhor que todo mundo, mas ele acha que não é um sentimento de soberba, é porque realmente, né, ele está fazendo algo bom e é o melhor que ele está fazendo, né? E outro ponto também é a timidez, não a timidez do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista moral, né? A falta de fortaleza, a falta de resistência para o mal, né? Que se reveste com áreas de humildade, que é um outro ponto também. Então, a timidez, eu acho que eu não estou agindo porque eu sou tímido, porque eu sou humilde. Mas, na verdade, não é que eu estou sendo humilde, é porque está faltando realmente que eu aja, né? Então, esse é um outro ponto. E aí ele diz o seguinte também: é absolutamente necessário que conheçamos bem nosso defeito dominante. Se não o conhecemos, não somos capazes de combatê-lo. E se não combatemos, acabará para nós a vida interior, a vida sobrenatural. Porque esse defeito dominante nos dominará. Se esse vermezinho interior não for detetizado, irá comer por dentro nossa vida espiritual. Então, é muito importante realmente a gente pedir a Deus, o Espírito Santo, o discernimento, para que a gente consiga identificar qual é o nosso defeito dominante. Ele até sugere, né, algumas ações que a gente faça o exame de consciência. Onde vão as minhas preocupações mais frequentes? Onde estão os meus pensamentos constantes? No que eu estou quando não estamos pensando em nada? O que eu estou pensando quando não estou pensando em nada? Isso dá um indicativo do nosso pensamento dominante, do nosso defeito dominante. O que pensa disso? Qual geralmente a causa das minhas tristezas e alegrias? O que me faz ficar triste? O que me faz ficar alegre? Também é um indicativo do nosso defeito dominante. Outra questão, a alma se desculpa de algo, né? Então, vamos supor que o nosso defeito, eu acho que é a soberba. Eu falo para o padre, olha, meu defeito dominante é a soberba. E o padre fala assim, não, seu defeito é a preguiça. Não, padre, o meu é a soberba. Se eu estou me desculpando, é que provavelmente o meu defeito realmente seja a preguiça. Quando eu penso, por exemplo, eu estou numa palestra e ele fala alguma coisa, eu falo assim, nossa, se fulana tivesse ouvindo isso daqui, né, isso daqui ela deveria ouvir aquilo. Provavelmente, quem estaria precisando ouvir aquilo é você. Então, quando você começa a dar essas desculpas, é porque é ali que consta o seu defeito dominante. Quando você se incomoda muito com o defeito de uma pessoa próxima de você, provavelmente aquele defeito é o seu defeito dominante também. Então, ele dá alguns direcionamentos de como identificar o defeito dominante. E para combater, a oração sincera, pedir a Deus as forças para vencê-los, né? E fazer penitência, né? Então, se, por exemplo, eu por preguiça não fui na missa, então eu não vou acessar o Facebook ou o Instagram enquanto eu não entrar numa missa, né? Então, provavelmente eu não vou parar de ir na missa mais para não ter que fazer aquela penitência, né? Então, se penitenciar quando eu percebo que eu acabei caindo naquele defeito dominante. Só para a gente encerrar, também um outro ponto importante é a questão de onde veio, né? Qual é a fundamentação dessa questão dos temperamentos? Ele veio da teoria moral, que foi desenvolvida por o maior médico da antiguidade, que é o Hipócrates, considerado o pai da medicina. Olha o quanto é importante os temperamentos, né? Considerado o pai da medicina, quem criou essa questão dos quatro, tentou associar os 4 elementos da natureza, terra, ar, fogo e água, com os 4 humores corporais. Por que essa relação terra, ar, fogo e água? Porque, por exemplo, o fogo geralmente ele é expansivo, então ele está muito na característica, por exemplo, do colérico, né, e um pouco do sanguíneo. Então ele vai explicar um pouco nesse sentido.
Depois ele foi amadurecido por outro médico, que é considerado o mais talentoso médico investigativo do período romano, que é o Cláudio Galeno, né, onde ele trouxe realmente todas essas características dos temperamentos, que é mais conhecido hoje no mundo, né? E um ponto importante, que é importante estoar, pessoal, temperamento é diferente de signo, né? E o que acontece? A gente percebe que muitas das vezes, principalmente os católicos, não buscam se informar com relação à questão dos temperamentos, dos defeitos dominantes, e muitas das vezes o católico muitas vezes dá atenção para a questão dos signos, né? Quantas pessoas a gente vê, quantas pessoas a gente conhece que, por exemplo, chega no trabalho, a primeira coisa que ele quer saber é ler o horóscopo, para saber o que vai acontecer com ele durante aquele dia, durante aquela semana. Isso é uma atitude que deve ser agida pelos católicos, e virou até uma questão de modinha também, né? Você chega nos lugares, a pessoa te pergunta, a primeira coisa te pergunta, qual que é seu signo, né? Ah, meu signo é dinossauro, né? Então, assim, isso se tornou uma moda. Porém, como a gente viu, os temperamentos, eles são bastante aceitos pela igreja e difundida pelos padres, mas e os signos, né? Aí mora uma diferença também, né? Porque os temperamentos é algo que Deus nos deu, para que a gente identifique os nossos defeitos dominantes e aprimore, eleve as nossas qualidades pela ação da graça divina. Já o signo, ele é muito inato, né? É aquela questão assim, olha, eu nasci com um signo tal, né? Eu tenho essa característica e pronto, né? Então, mas não é bem assim que funcionam as coisas, né? E depende muito do desenvolvimento e história daquele ser humano, daquela pessoa. Então, por exemplo, olha, o signo me diz que eu vou achar um novo amor na minha vida, né? Mas espera lá, se eu sou um cristão, se eu acredito na importância do casamento sólido, né? Eu sou um tipo de pessoa que eu não vou trair a minha esposa, então aquilo foi refutado, né? Então, e se eu tenho esse defeito de, às vezes, dar atenção para essas coisas, então, peraí, eu preciso modificar, eu preciso ser mais fiel à minha esposa e assim por diante. Então, os temperamentos justificam mais as nossas características, né? E o que a igreja fala sobre a questão dos signos? Trata-se de uma idolatria proibida pela palavra de Deus, né? Está lá em Deuteronômios, sem qualquer fundamentação científica, né? É uma superstição que gera uma mentalidade alienante, né? Que isso tudo que está escrito nos documentos da igreja supõe uma mentalidade mitológica e uma realidade cósmica que já foi superada. Nega a liberdade do homem, a onipotência de Deus, né? Até Santo Agostinho, né, já adiantando aí, ele diz o seguinte: os astrólogos dizem que a causa inevitável do pecado vem do céu. Saturno e Marte são os responsáveis pelo pecado do ser humano. Ou seja, isenta o ser humano das suas faltas e atribuem as suas culpas ao Criador, que é uma coisa totalmente absurda, né? Então, assim, baseia-se numa cosmologia geocêntrica, ou seja, colocando a Terra e os seus movimentos em primeiro lugar, e não Deus no centro do universo, né? A Sociedade Americana de Estudos Psicológicos rejeita essas teorias, né, por não ter o mínimo apoio de fatos científicos, e o Catecismo da Igreja Católica vem trazendo, né? Todas as formas de adivinhação vão ser rejeitadas, né? A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios, os fenômenos de visão, os recursos a médiums, né, escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, e, ao mesmo tempo, um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus, né? Então, o Catecismo da Igreja Católica vem nos dizer que não devemos consultar signos. Mas se nós não podemos consultar os signos, o que nós devemos consultar? Os nossos temperamentos. Tentar identificar qual é o nosso temperamento, quais são os nossos defeitos dominantes e como a gente pode aprimorar as nossas qualidades e também mortificar um pouco dos nossos defeitos dominantes. Essa é a ideia, né? E já os temperamentos são comprovados cientificamente, foram desenvolvidos pelos maiores médicos que já houveram, ou já foram apresentados na medicina, né? Então, para concluir, nós temos aí 4 temperamentos, 4 caminhos, 4 formas de cada um de nós subir ao céu. A meta é a mesma para todos, que é o céu, né? Padre Paulo Ricardo conclui aí, né? Chegados ao topo da perfeição, sem deixar de ser o que nós somos, com as nossas peculiaridades, todos os santos tornam-se semelhantes, porque um só é o Cristo, a que nos devemos configurar, não porque se anule o temperamento, mas porque se aperfeiçoa no que tem de bom e purifica o que tem de mal.
O temperamento, não percamos de vista, existe para ser transformado. É um terreno selvagem, com suas boas e más qualidades, em que devemos meter a enxada da virtude e regar com a graça divina. Então, é isso, né? Agradeço aí a atenção de vocês. Espero que tenham aí aguçado, né, o interesse de conhecer um pouco mais sobre os temperamentos. Isso é muito importante, né? E é importante também que a gente não considere o seguinte, né? Eu sou sanguíneo, então eu sou distraído. Agora, esposa, não adianta você falar que eu sou distraído, não, porque esse é o meu temperamento. Então, dá licença, né? Não é isso, né? É tentar perceber que por ser distraído, eu tenho que me policiar nisso, né? Então, realmente, tentar trabalhar com os temperamentos realmente para alcançar a santidade que nos é sugerida por Deus, né? Então, muito obrigado pela atenção aí, espero que tenha contribuído aí com o conhecimento de vocês sobre os temperamentos. Reiner, palmas para você, muito obrigada. Gente, a gente já está, assim, apesar do nosso horário, mas eu acho que cabe uma ou duas perguntas, né, Reiner? Se alguém tiver alguma dúvida, queira compartilhar. Sim. Ele é ótimo, a Roseli disse. Você é mesmo ótimo. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente pode abrir o microfone se quiser. Enquanto o pessoal vai pensando e se organizando, eu queria comentar com vocês que quando eu comecei a ler um pouquinho a respeito dos temperamentos, quando eu comecei a buscar, uma das coisas que me ajudou primeiro foi a observar em mim a questão dos defeitos dominantes, né? E a necessidade que eu preciso de cultivar as virtudes, algumas virtudes em especial, mas também me ajudou a olhar melhor para a minha família, porque hoje eu já consigo olhar para as crianças e já perceber o temperamento principal que elas têm. Tem uma perguntinha aí do Márcio. E então foi assim, tem sido muito bom, porque isso tem me ajudado a lidar melhor, né, a conviver melhor, a compreender melhor meus filhos e meu esposo também. Márcio, liga seu microfone e faz a pergunta para nós, para o Reiner. Boa noite, Reiner, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu achei muito interessante. A minha pergunta é se o autoconhecimento é a chave para a mudança, ou se tem alguma outra situação que pode nos ajudar nessas questões de mudar o temperamento que a gente não acha adequado. O que até o padre Lagrange, né, ele informa justamente isso, né, que o principal, né, é realmente gerar esse autoconhecimento, né. Ele diz também da questão junto do autoconhecimento, ele fala do exame de consciência, né, a gente tentar identificar, né, aquilo que a gente está falhando, né. Tem até um santo que ele disse o seguinte, ele fala assim, bom, resumindo, né, eu não sei, eu acho que não vou conseguir encontrar aqui rapidamente, mas ele fala que nós devemos semanalmente, né, anotar, é Santo Inácio de Loyola, ele anotava diariamente, semanalmente, quais foram os momentos em que o defeito dominante dele o atingiu, né, então, olha, hoje eu acabei pecando, né, porque eu acabei cedendo a essa tentação, né, a esse meu irascível, né, acabei pecando na questão da gula, sem necessidade. Ele anotava tudo, né, ele anotava quais foram os pontos, quantas vezes ele acabou cedendo àquele defeito dominante. Então, o autoconhecimento é muito importante, né, e no momento de fazer as orações, né, realmente pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine para que a gente consiga combater realmente esses defeitos dominantes, né? E é tão interessante que a gente passa, a partir do momento que a gente conhece os nossos temperamentos e o dos nossos próximos também, a gente passa a ser até misericordioso com o outro, né? Isso aconteceu, por exemplo, eu sou professor, né? E às vezes acontecia algum tipo de situação em sala de aula que eu
em um determinado momento eu poderia ficar com raiva daquela situação, daquele aluno, né? Ficar pensando assim, nossa, mas esse aluno não tem jeito. Não tem jeito, é porque isso faz parte do temperamento dele, né? Olha, ele é mais quieto no canto dele, olha, ele não consegue se aprofundar, ou não, ele é sanguíneo. A questão, ele não conseguiu se aprofundar porque é do temperamento dele. Então, o que eu, enquanto professor, posso fazer para estimulá-lo a ir mais profundo naquele assunto, né? Então, assim, a gente passa a ter um pouco mais de misericórdia com as outras pessoas, sabendo que faz parte do temperamento dela a determinadas características, né? Então, a pessoa às vezes veio, se explodiu com você, falou coisas que às vezes te magoou, não, mas espera aí, faz parte do temperamento dela, vou esperar um pouquinho, daqui a pouco ela se arrepende, né? Então, até nisso é importante, né? Tanto para nos policiar, quanto para ter um pouco mais de misericórdia do próximo também, né? Então, é bem bacana. Maravilha, gente. Ainda tem tempo para uma pergunta, se alguém quiser. Reiner, se você puder concluir, assim, explicar em poucas palavras se existe uma diferença, né, entre uma ligação entre personalidade e temperamento. A questão da personalidade, ela vem muito da questão, eles falam muito da questão do caráter também, né? O caráter é basicamente o quê? A gente saber qual é o nosso temperamento e a nossa aptidão e vontade, livre vontade, para realmente moldar esse nosso temperamento, né? Então, os temperamentos, ele vem também para forjar a nossa personalidade, o nosso caráter, né? São duas coisas distintas, né? A personalidade vem da forma como a gente enxerga aquilo que a natureza nos deu e como a gente vai lidar com aquilo, né? Eu acho que, pelo que eu realmente estudei, pelo que eu li, que eu me lembro, né? Porque eu posso estar enganado também. Olha, eu sou nervoso, mas eu estou dando atenção a esse nervosismo, eu estou conseguindo, né, realmente me acalmar, né, lidar com mais calma com aquela determinada situação, então isso acaba moldando a minha personalidade nesse sentido. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas é uma boa pergunta. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer? Ó, a Vanessa está dizendo aí, ó, que ela não conseguiu se identificar ainda, né? Mas que fez refletir, né? Mas é assim mesmo, é difícil, né? Não é fácil a gente identificar assim, de cara, né, qual é o nosso temperamento. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei pensando, né? E depois, quando eu fui lendo, fui estudando, é que eu fui vendo, né? Foram surgindo algumas características, eu falei assim, nossa, esse aqui sou eu, né? Então, realmente, com o estudo a gente vai percebendo um pouco mais, né? É por isso que é bom, né, dar uma... Depois eu vou mandar o material para a Ana Paula, né, para ela compartilhar com vocês, eu acho que seria bacana, né? Tem um livro de um padre que é disponível na internet, que eu acho que pode auxiliá-los bastante, né? Teve até uma amiga minha que uma vez falou assim, nossa, eu jurava que você era fleumático, porque na época do mestrado, tinha alguns que tinham alguns conflitos, né? O pessoal às vezes criticava um, criticava o outro, eu sempre tentava contornar, falava assim, não, mas ela é assim por conta disso e daquilo, né? E aí eu sempre dava uma desculpa para acalmar os ânimos do pessoal. Aí eles falavam assim, não, eu jurava que você era fleumático, você é mais diplomata, assim, fica querendo justificar a questão do problema do outro e tal. E aí eu falei, não, mas eu tenho outras características lá no sanguíneo que, ixi, ó, tem muito mais aqueles defeitos do que essas características aí do fleumático. Então, a gente acaba percebendo que tem algumas características que saltam mais, né? Você fala assim, nossa, eu sou muito isso daqui. A questão de ser distraído, né? E, às vezes, não conseguir se aprofundar muito em um determinado assunto, isso eu tenho muito forte. Então, eu falei, não, esse aqui sou eu. Então, eu acho que, realmente, quando você vai lendo um pouco mais sobre o assunto,
Porque eles vão dando exemplos, né? Falando assim, ó, a pessoa fleumática é assim, a pessoa sanguínea é assim. Aí você, às vezes eles soltam um argumento que você fala, nossa, sou eu, né? Então, é bem interessante. Mas eu vou compartilhar alguns materiais, talvez o livro tem um livro de um padre que é disponível, que ele é bem profundo, ele dá vários exemplos interessantes. E aí, o curso que eu vou ministrar, né? Nesse curso, realmente, eu vou abrir um pouco mais o leque, que eu vou entrar, vou dar um spoiler aqui, só mais um minutinho, Ana Paula? Só para mim apresentar, só para mim dizer a programação, vou dizer rapidamente aqui qual é a programação, o que eu programei para esse curso, que aí vocês, vejam se for do interesse de vocês, né, de repente. Bom, como eu disse, são em torno de 9 encontros, né? No primeiro encontro, eu vou falar vou dar uma visão geral dos temperamentos, seria mais ou menos isso que a gente fez hoje, né? Mas, às vezes, talvez, é mais nesse sentido. O segundo encontro, eu vou falar especificamente do sanguíneo, né? Então, ali 1h30, falando só do sanguíneo. Depois, eu vou falar só do melancólico, só do colérico e só do fleumático. Então, aí foram 5 encontros, né? Depois, eu vou falar lidando com as combinações dos temperamentos no matrimônio. Né? Então, será que um sanguíneo dá certo com o melancólico? O que eles precisam ajustar, né? O uso dos temperamentos na educação dos filhos, então um encontro falando somente sobre isso, tá? Os temperamentos e a vida espiritual, então um encontro falando só sobre isso, e um encontro para a gente concluir, inclusive abrir para um tempo maior para perguntas, né? Então, esse curso é o que eu realmente vou ministrar aí pelo Instituto São João Evangelista. Provavelmente com os encontros ali no YouTube, alguns sendo ao vivo também pelo Instagram e ficando disponível no YouTube também posteriormente, tá? Então, eu vou disponibilizar também para a Ana Paula o link do YouTube, Instituto, se vocês quiserem pesquisar, Instituto São João Evangelista. Né? Então, aí vocês conseguem ter acesso também, mas de qualquer forma eu vou compartilhar com ela. Então, se vocês tiverem interesse, né, sejam bem-vindos aí ao curso, né, para a gente tentar se aprofundar um pouco mais. Quando eu pensava que me identifiquei, aí você falava alguma coisa, não, espera aí, acho que... mas com esse também. Então, foi onde eu não consegui, porque ao tempo eu me vi em vários. Mas ela me identificou com... Eu não consegui identificar ela, mas identificou eu, então... Isso acontece também, né? A gente vive com o cônjuge ali o tempo todo, a gente fala, né? Nossa, mas eu vou ser bastante sincero, até agora eu não consegui identificar o temperamento da minha esposa. Ela tem alguns que são característicos de um, outros característicos de outro, até agora eu não consegui. Eu tenho fé que até o final dos estudos eu vou conseguir identificar. Vai conseguir. Ela fica perguntando assim, amor, qual que é o meu? Não sei, ainda não sei, mas eu vou saber. Então agora eu fiquei até tranquila, o problema não foi de não ter conseguido, não, né? Não, acontece. E inclusive, tem um psicólogo também, ele chama Luiz Henrique, que ele identifica os temperamentos, inclusive, por características faciais. Né? A pessoa ela tem um rosto um pouco mais fino, às vezes a estrutura do queixo um pouco mais avantajada, isso é dominante no temperamento tal. É algo que eu também quero aprender um pouco mais, porque ele foi tão enfático, as pessoas no chat perguntavam assim, olha, aqui está minha foto, o que eu sou? Ele falava e a pessoa falava, não, realmente, eu me identifico com esse temperamento. Então, assim, eu achei bem interessante e que eu quero estudar um pouco sobre isso também. Muito bom. Muito bom, gente. Reiner, dava para ficar aqui, ó, que eu tenho muitas dúvidas ainda, mas com certeza já foi ótimo, porque você acendeu essa curiosidade, né? Esse desejo pelo conhecimento, pelo aprendizado. Tenho certeza que não só em mim, mas em todos. Tomara que a gente possa participar do curso, que a gente se encontre para aprender mais. A gente vai encerrar por causa do horário, né? Como era o nosso combinado. Eu vou passar para nossos apoios, para a Anaíra e o Célio, que vão fazer os agradecimentos e a oração final, para a gente fazer esse encerramento. Uma boa noite, gente, para todos. Boa noite, obrigado. Obrigada a vocês. Anaíra e Célio, com vocês.
noite. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Agora sim. Estamos. Agora sim? Célio, cortou. Eu tô com um problema, nós estamos com um problema de conexão. Eu estou sem imagem e o meu microfone está funcionando. Célio, está cortando um pouquinho. Nós estamos vendo vocês, mas o som está cortando um pouquinho. Eu estou com um problema de conexão, Ana Paula. Tá. Então hoje eu vou fazer, tá? Parte de vocês. Ou vou convidar a Yara. Yara, como é que tá seu som? Tá legal? Tá ótimo. Assim, Então, Vocês estão me ouvindo? aí sim. agora a gente ouviu, Célio. Eu estou com um problema de conexão mesmo. Eu não estou... Vocês estão me ouvindo? Célio, o seu som tá cortando um pouco. Tá, eu vou pedir para a Yara para ela estar fazendo para nós os agradecimentos dessa vez e encerrar para a gente, Yara, fazer uma breve oração final para a gente agradecer por essa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer imensamente, né, a presença de cada um de vocês aqui. É muito bom a gente ver tanta carinha participando conosco desse momento, né, dessa partilha que o Reiner se dispôs a fazer para nós, um momento mesmo de crescimento e desenvolvimento pessoal, e pedir mesmo que Deus venha e derrame suas bênçãos sobre ele, né, que cada vez mais ele possa difundir a palavra dele no meio de nós, que ele possa nos capacitar, né, a crescer cada vez mais para sermos realmente pregadores, né, vivenciar a palavra dele aqui na Terra, e que a cada vez mais nos conhecendo, né, intimamente, conhecendo nossos temperamentos, nossas qualidades, nossas virtudes, nós a gente possa ser cada vez mais merecedores, né, desse reino. Nós possamos, então, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, em agradecimento à participação de todos, pela vida do reino e da sua família, né, que possamos cada vez mais nos desenvolver no crescimento da palavra de Deus, na vida, né, da igreja mesmo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, que o Senhor, né, nos abençoe, nos guarde, que todos tenham um excelente restante de semana, uma santa semana, santos dias. Deus abençoe a cada um de nós. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos, muito obrigada. Como a Yara disse, estamos muito felizes pela participação de cada um de vocês. O nosso desejo é continuar crescendo no conhecimento. E se nós tivermos a oportunidade, em breve estaremos voltando com alguém para partilhar conosco a respeito das virtudes. Já estão todos convidados e depois nós vamos passar o link do nosso próximo encontro. Pedir que se vocês gostaram, convidem outras pessoas também para participar, tá bom? Um beijo grande, beijo equipe também de apoio aos grupos. Deus abençoe a todos. Tchau.
Reiner, beijinho na Até mais, boa noite. Viu? Pode deixar. Fique com Deus. Obrigado, com Deus também. Obrigada a você. Aí lá.